Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai destrinchar a estrutura fascinante por trás da série de livros A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, do autor Márcio Bringente. E o que realmente chama a atenção aqui não é apenas a narrativa bíblica em si, mas a forma sofisticada como o texto utiliza técnicas psicológicas avançadas. Estamos falando de ferramentas como a programação neurolinguística, a famosa PNL, usadas para guiar quem lê por uma jornada super profunda. É muito interessante entender como esse conteúdo foi engenhosamente arquitetado para pegar aquela tensão inicial e transformar tudo isso em uma verdadeira autoridade espiritual. E para entender como funciona essa engenharia toda, esse funil de dominação do conteúdo, a nossa análise dividiu a estratégia em 4 pilares fundamentais. Número 1, quebrando crenças. Número 2, a revelação do inconsciente. 3, a prática da transformação. E 4, o confronto da identidade. Então vamos lá para o número 1. Quebrando crenças modernas, ou como também podemos chamar, a fase de ataque. Olha que interessante, na arquitetura do livro, o objetivo logo de cara não é confortar ninguém. A ideia é gerar um choque produtivo mesmo. Essa epígrafe do Evangelho de João, capítulo 14, funciona como o ataque inicial. Ela traz essa ideia impressionante de que as pessoas não foram chamadas só para observar passivamente, mas para realizar, e aqui eu cito, obras maiores. É uma quebra de paradigmas feita de propósito para polarizar, para sacudir a passividade da leitura e capturar a atenção na hora. Um verdadeiro choque de realidade. E a partir desse choque inicial, a obra parte para atacar uma das crenças mais enraizadas da nossa sociedade atual, que é a própria definição de prosperidade. A gente vê o texto contrastar de forma super afiada aquela prosperidade secular, que é totalmente focada no acúmulo de bens e no sucesso passageiro, com o que ele chama de prosperidade eterna. Ou seja, o sucesso ganha um novo significado. Ele deixa de ser algo puramente externo e passa a ser um estado espiritual contínuo que transforma o coração e vai muito além das circunstâncias materiais. E para quebrar de vez essas distrações seculares, o livro faz um desvio que é no mínimo fascinante. O texto entra em uns debates bem modernos, mencionando até a liberação de arquivos militares sobre OVNIs e declarações sobre supostas espécies alienígenas. Mas qual é a estratégia por trás disso? É simples, é usar esse nosso fascínio pelo desconhecido para redirecionar a atenção. O argumento é muito direto. A humanidade perde um tempo enorme debatendo mistérios extraterrestres, enquanto o verdadeiro poder sobrenatural já foi entregue através do Espírito Santo. É uma forma muito inteligente de questionar essa curiosidade moderna e recentrar o foco naquilo que seria o poder eterno. O que nos leva para a segunda etapa, a revelação do inconsciente. É aqui que acontece a mudança de paradigmas. Uma vez que as crenças antigas são derrubadas, a gente entra na fase da revelação. O texto traça a existência de Jesus desde antes da criação do cosmos, passando por uma linhagem histórica bem humana. Quando a narrativa destaca figuras como Abraão e Davi, ela mostra que pessoas cheias de falhas sempre foram usadas para grandes propósitos divinos. Isso constrói uma ponte belíssima e poderosa entre o infinito e as imperfeições humanas, criando uma percepção de profundidade incrível na mente de quem lê. E é impressionante notar como a obra mistura tudo isso, juntando teologia, conceitos de física quântica e, claro, a PNL. É como pegar os impactos super abstratos da vida de Jesus, tipo a esperança e os milagres, e transformar isso numa escadaria bem estruturada de crescimento pessoal. O livro é desenhado não só para informar a mente consciente, mas para conversar diretamente com o nosso inconsciente, traduzindo conceitos teológicos complexos em passos práticos para a evolução espiritual. Agora a gente entra no número 3, a prática da transformação. Essa é a hora da participação ativa. Porque, convenhamos, só ficar lendo não é o suficiente. O ponto crucial dessa fase é o mecanismo das tarefas reflexivas que estão embutidas no texto. Usando técnicas de dissociação, a leitura faz a mente consciente focar numa pergunta ou num dilema histórico, enquanto de mansinho sugere que o inconsciente trabalhe na verdadeira transformação lá no fundo. É literalmente como plantar uma semente em silêncio. Enquanto a mente focada pensa na lição, o inconsciente já está absorvendo e aplicando as respostas. E a coisa não para só na reflexão, viu? A obra exige tarefas práticas de verdade, como o desafio de cultivar a fé bem no meio daquelas incertezas do dia a dia. Tem uma instigação constante para pegar exemplos da Bíblia, como aquela baita confiança de Maria e José diante do desconhecido, e trazer isso diretamente para os nossos dilemas modernos. O argumento do autor não deixa dúvidas. A verdadeira prosperidade só ganha vida, gerando prova e confiança quando os ensinamentos são testados no mundo real. Tem que botar em prática.
E, finalmente, a gente chega ao número 4, o confronto da identidade. É aqui que acontece o posicionamento forte. Neste último pilar, nós encontramos o que podemos chamar de funil teológico supremo da obra, feito exatamente para separar quem está só curioso dos verdadeiros discípulos. O caminho começa bem amplo, com a entrega do Filho movida pelo amor divino. Mas aí ele passa pelo gargalo estreito da crença individual, culminando na vida eterna. Isso não é só um conceito passivo, é um ultimato. A estrutura exige que, ao passar por esse funil, uma nova identidade espiritual seja assumida sem meias palavras. Toda essa arquitetura, esse passo a passo, serve para consolidar uma jornada super clara. Esse confronto direto exige que a pessoa deixe de ser um mero espectador das histórias bíblicas. A grande tese da obra é que a crença fiel é um motor que une aquela conexão divina original lá de trás com a promessa das tais obras maiores que a gente comentou no começo. O posicionamento final é super firme. Se a fé não gera uma vida sobrenatural, baseada num propósito eterno, então ela simplesmente não está sendo exercida em toda a sua plenitude. E é assim que essa estratégia imersiva se conclui, lançando um desafio provocativo e irrevogável. No meio de tantos debates que a gente vê hoje em dia sobre inteligência artificial, OVNIs e crises globais, o texto faz a gente questionar a real alocação da nossa energia mental e espiritual. A grande provocação que encerra a nossa análise e fica no ar é: vale a pena continuar gastando tempo com as distrações do mundo secular, ou será que chegou a hora de assumir uma identidade focada em propósitos eternos? É uma reflexão final muito poderosa sobre onde a humanidade decide ancorar as suas certezas nos dias de hoje.